Estamos de volta com mais um Santo do Dia. E que santo hoje, hein? Dia 10 de novembro, a igreja celebra São Leão Magno. São Leão I foi Papa e teve uma história maravilhosa. Olha só, ao ponto que somente ele e São Gregório recebem esse nome de Magno após o nome principal deles. Somente 2 santos na Igreja Católica tiveram essa honra por tudo que eles deixaram para a Igreja, do tamanho que foi a santidade e principalmente o pontificado deles. Leão nasceu no ano 400 aproximadamente, não se tem muita certeza do ano em que ele nasceu. Alguns lugares dizem que foi por volta de 395, outros lugares 398, outros apontam como o ano 400, o provável ano do seu nascimento. Nós sabemos com bastante certeza o ano que ele morreu, que foi dia 10 de novembro do ano de 461. Leão, desde muito cedo, sentiu a inclinação para a vida a serviço de Deus. Foi ordenado diácono muito cedo e depois, em pouco tempo, ele recebeu o título, o cargo de arcidiácono. Naquela época, esse cargo era muito importante, mas muito importante dentro da igreja. Era o braço direito do Papa, era a pessoa que ficava do lado do Papa e que cuidava de todo o tesouro da igreja, de todos os bens da igreja. Além de ter essa sabedoria financeira, Leão mostrou desde muito cedo uma outra sabedoria, uma sabedoria de lidar com as pessoas, a sabedoria do diálogo e uma sabedoria que realmente não era dos homens, mas provinha do Espírito Santo de Deus. E nesse cargo que ele ocupou como arcidiácono, ele fez muitos trabalhos de diplomacia a pedido do Papa. Ele foi conselheiro de 2 papas e quando o Papa Sisto III faleceu, ele foi aclamado pelo próprio povo como substituto, como o próximo Papa. E de fato ele aceitou o cargo e exerceu um papado maravilhoso. O pontificado dele, para aquela época, foi longo. Ele foi Papa durante 21 anos. Ele assumiu a Cátedra de Pedro em 440 e foi até 461, na data do falecimento dele. E nesse período que ele foi Papa, ele pegou uma igreja e um mundo que estava em ebulição, muita coisa acontecendo. O Império Romano estava desmoronando e todo o povo da Europa sofria com a investida dos bárbaros e dos vândalos que entravam nas cidades, saqueavam as cidades e matavam as pessoas. Assim, o nosso querido Papa, o nosso querido Leão Magno, teve que enfrentar muitas vezes esse tipo de situação. Antes, porém, enquanto ele ainda era diácono, quando ele ainda era arcidiácono, ele participou, a pedido dos papas, de algumas conversas, de algumas ações diplomáticas a respeito de situações sobre a doutrina. E ele se mostrava muito firme, muito determinado dentro da doutrina, da sã doutrina da Igreja Católica. Defendia com bastante firmeza a fé católica e ele combateu duramente as heresias que naquela época proliferavam ao redor da igreja, principalmente a heresia do monofisismo, que dizia que Jesus tinha somente uma natureza, somente a natureza divina. E Leão Magno foi decisivo no Concílio de Calcedônia, onde esse dogma da igreja de que Jesus tem 2 naturezas, a humana e a divina, o único ser até hoje que teve essas 2 naturezas numa única pessoa. Então, Leão Magno conseguiu convencer com a sua diplomacia, mas principalmente com a sua sabedoria e inteligência, a todos os bispos, principalmente os que estavam em dúvida a respeito dessa heresia que se alastrava por dentro da igreja. Vamos a um fato curioso a respeito de Leão Magno. Naquele momento em que o Império Romano estava desmoronando, por volta do ano 450, toda a Europa
era assolada pelo Átila, o Huno, que ele próprio se autodenominava como o flagelo de Deus, ou seja, o castigo de Deus. Eles entravam nas cidades, em grandes cidades, cidades importantíssimas, queimavam tudo, saqueavam, matavam as pessoas, e eles chegaram às portas de Roma. A população de Roma ficou apavorada com aquilo, porque já sabiam da fama desse homem que era terrível. Leão I, ou Leão Magno, como ficou conhecido depois, pegou uma comitiva de alguns diáconos, sacerdotes, bispos, e foi conversar ele pessoalmente com o Átila, com esse que era o rei dos hunos. E eles foram todos paramentados com as roupas sacerdotais. Átila e Leão tiveram uma conversa privada, somente os dois. E quando saíram dessa conversa, Átila retirou o seu exército, retirou os seus guerreiros e não invadiu Roma. E quando perguntado o que foi que Leão Magno havia falado para Átila, ele falou que não havia falado nada, somente pediu com muita humildade que ele não atacasse a cidade, que ele deixasse a cidade, que ele preservasse a cidade de Roma. Existem muitas coisas que dizem a respeito do que de fato aconteceu. O que nós sabemos é que de verdade nada ficou relatado e nada é muito certo. Mas um dos guerreiros, um dos braços direitos de Átila, achou estranho aquela retirada do rei dos hunos e foi perguntar para ele, falou: mas por que o senhor foi tão complacente assim com Roma e com o Papa? Ele te imprimiu algum tipo de medo? Ele falou assim: não, o Papa foi muito educado, realmente um homem muito educado, mas eu fiquei morrendo de medo daquele homem que estava do lado dele, com uma espada desnuda e uma feição que era maravilhosa, parecia de um ser celestial. Eles não eram cristãos, a gente tem que entender isso daí. E disse que quem estava do lado de Leão Magno, aparecendo de uma forma que somente o Átila via, era São Pedro, que estava com a sua espada desembainhada e ameaçando o rei dos hunos, e se ele invadisse a cidade sagrada, a cidade eterna, a sede da Igreja Católica, que ele iria sofrer as consequências, e consequências terríveis. Assim tem-se essa história de que São Pedro, e alguns dizem que também São Paulo, estava ali juntos, aparecendo para o Átila, de uma forma que só ele via. O próprio Leão não pôde ver esses dois personagens da igreja que estavam ali auxiliando ele naquele momento. O nosso querido Papa voltou para Roma, chamou o imperador, chamou a população e olha, o castigo de Deus foi interrompido. Nós conseguimos graça diante de Deus e nós não fomos castigados. O Átila, o Huno, foi embora, mas nós precisamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e não viver nessa vida dissoluta e lasciva como está vivendo toda a população de Roma. Mas o imperador e a população não escutou o que o Papa falou e comemoraram a retirada de Átila, o Huno, com muita festa, com muita orgia, e passado pouco tempo vieram sobre Roma outros vândalos que novamente ameaçaram a cidade. E novamente Leão Magno precisou interceder junto a esses homens para que eles não devastassem a cidade. Mas com esses outros ele não teve tanto sucesso no seu empreendimento. Eles não mataram ninguém e não atearam fogo na cidade como eles faziam nas outras cidades por onde eles passavam. Mas eles, por mais de 5 dias, saquearam toda a cidade. E isso depois ocasionou uma grande miséria entre o povo, que ficou sem bens, sem comida, sem nada, por conta desses vândalos. Assim, o nosso querido Papa Leão Magno teve ações decisivas na igreja, tanto no campo interno, onde ele enfrentou muitos perigos e inimigos internos dentro da igreja,
quanto também no campo externo da política, onde também enfrentou muitos inimigos, sendo muito bem sucedido na maioria das suas ações. Deixou muita coisa escrita, deixou muitos tratados, homilias escritos para a igreja, que são utilizados até hoje nos nossos ritos e também na nossa liturgia. Realmente foi um grande homem, grande ao ponto de merecer pela primeira vez na Igreja Católica o epíteto de Magno, São Leão Magno, assim ele ficou conhecido. Depois de muitos anos, por volta do ano 1745, ele foi elevado a doutor também da igreja. Além de ser considerado magno, também foi considerado doutor da igreja. Assim, temos uma história maravilhosa de um homem que foi muito firme, teve muitos inimigos, num momento muito difícil da igreja. Mas olha que coisa interessante, é nesses momentos difíceis que a igreja passa, como aconteceu em toda a sua história, é que grandes homens são levantados por Deus para defendê-la. Assim, nós tivemos grandes santos, e esse de hoje foi mais um deles, levantados por Deus para defender a igreja num momento decisivo, crucial. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Amanhã, com certeza, outra história, outro santo do dia, para aumentar a nossa fé, para acreditarmos um pouco mais que a santidade também é para mim, que é para você, que é para cada um de nós. Até amanhã com mais um santo do dia. Dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, receba também muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Muito obrigado. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.